28 de maio, sexta-feira, último dia do mês do mercado americano. Não se esqueçam, segunda-feira os mercados americanos estão fechados, é feriado. Hoje tínhamos tudo preparado e já vão ver que estava tudo, todos os ingredientes prontos para fazermos, digamos, o bolo e festejarmos, e no final falhou qualquer coisa, o que eu não sei, mas realmente hoje foi tudo muito atípico. Como podemos ver, na questão das tecnológicas, temos aqui a Nvidia que teve a apresentação de resultados, creio que foi ontem ou anteontem, foram positivos, subiu, não foram tão positivos quanto isso, a AMD apresentou melhores resultados, mas enfim. Salesforce também apresentou resultados ontem à noite após o fecho de mercado, hoje também terminou positiva. Em termos de setores, quer dizer, não houve grandes movimentações, não há assim grandes festejos, aquelas que nós acompanhamos, que a tecnologia ficou mais ou menos aqui a meio, a energia muito próxima e as finanças também positivas, em termos de, digamos, o consumer defensive e os utilities, que nós não queremos a liderar de forma alguma, também se posicionaram positivamente. Já na semana, a tecnologia assumiu o terceiro posto, é positivo. Aquelas que nós não gostamos que estejam lá em cima, estão cá em baixo, é aquilo que nós queremos, que elas fiquem cá em baixo, porque se elas começarem a liderar, realmente não é bom pronúncio. Mas vamos então, antes, vou deixar os índices para o fim. Vamos ver put to call ratio. Então, o rácio das puts e das calls. Podem ver, hoje entrou ligeiramente mais puts do que calls, nada de grave. Isto acaba por ser até ligeiramente positivo. Porquê? Porque dá mais espaço para crescer. Taxa do tesouro caiu, aquilo que tínhamos falado ontem. Então temos a primeira fase do ingrediente, nós tínhamos aqui esta gap para preencher. O que é que ele fez? Caiu, suporte na moving average, tudo positivo. Então temos o primeiro ingrediente, check. Na questão do petróleo, o petróleo, quando eu fiz a apresentação das nacionais, eu tinha mencionado que, fechando na situação em que ele estava, que no dia seguinte viria testar, ou seja, na segunda-feira viria testar aqui os 66,30, fez o favor de vir cá testá-los antes. Vamos ver como é que se comporta. Para já estamos acima dos 66,30. A vela é de indecisão, esperemos que não cause transtornos. Dólar. O dólar, vejam a vela realmente ela diz muito sobre aquilo que foi o dia, e vamos já ver o que é que se passou. Vamos colocar aqui na visão horária, vamos aumentar. Não se esqueçam, e vou meter isto para o lado, menos 4 horas, isto significa que nós temos mais uma, existe uma diferença de 5 horas, o que quer dizer que às 6 da manhã, às 5 da manhã deste horário, são 10K, a partir das 10 horas teve uma subida brutal, às 13 horas começou a inverter, ou seja, quando começaram a apresentar os resultados, eu creio que a única coisa relevante hoje, e nem é muito relevante, é, digamos, o preço médio. Posso-vos mostrar aqui, calendário, onde é que está? Ferramentas, calendário, é hoje. Índice de preços, está aqui, PCE, que é o índice de preço de despesas de consumo pessoal. Honestamente, não faço a mínima ideia do que isto é. Como é óbvio, estar acima. A balança comercial ficou abaixo do período anterior. Honestamente, eu não sei. Eu só sei é que o dólar teve uma subida estúpida e depois teve uma queda estúpida, ou seja, fez este movimento que se chama um movimento parabólico, em que sobe muito rapidamente e depois faz a queda. Honestamente, eu não entendi. Aquilo que eu sei é que no pre-market, e isto era pre-market, a maior parte das ações começou a reagir, elas estavam positivas, começaram a ficar menos positivas.
com isto a cair, o que é que nós temos de indicação? É que as ações vão subir durante o dia, certo? Então, ingrediente 2, check, estava perfeito, podemos continuar com o nosso bolo. E o segundo bolo foi a VIX. A VIX, como vocês podem ver, o dia começou aqui, ou seja, nós fizemos um movimento de queda durante todo o dia e depois tivemos uma subida na parte final. O que é que aconteceu às ações quando a VIX esteve negativa? Nada, elas começaram a subir inicialmente, é um facto, mas depois, ao fim de 2 horas, como nós vamos ver, começaram a estourar. Ou seja, a partir das 10h30 estouraram e a VIX continuou a cair. O porquê, eu não sei. Aquilo que eu sei é que realmente foi um dia muito, muito bipolar, digamos assim. Standard & Poor's, não queremos ver a visão diária, vamos ver a visão mensal e o mês foi positivo. Esta vela, que é, podemos chamar um martelo invertido, é uma doji, mas é um martelo invertido, ela na sequência em que está inserida é bearish, significa que o mês seguinte vai ser negativo. Confirmar aqui, vou-vos já mostrar onde é que ela está. Aqui. Quando temos uma subida, se tivermos uma doji, um martelo invertido, lhe quiserem chamar, por norma, aquilo que acontece é uma queda. Okay? Se tivermos numa série de quedas e tivermos um martelo invertido, ela sobe. Se tivermos uma série de quedas e um martelo normal, ela sobe. Ou seja, por norma é isto que acontece. Tenham isso em atenção, porquê? Porque o mês de junho vai ser aqui mais ou menos a meio e se viram o vídeo dos índices, sabem que por norma nos últimos 20 anos o Standard & Poor's costuma ter uma forte queda em junho, e vai ter outra, e costuma ter outra em setembro, salvo erro, mas lá está, é um pronúncio de que poderemos ter uma queda. Visão semanal, temos a tal sequência do martelo invertido, não é? Numa queda dá uma subida. Podemos ter mais uma semana positiva aqui, porventura outra semana positiva aqui, e depois começará então uma queda e vai fechar abaixo dos valores do mês anterior. Ou seja, o junho não vai ser muito positivo. Pelo menos é o que a vela diz, claro que vale o que vale. Aqui também tínhamos a mesma sequência e ela não caiu na semana a seguir. Vale o que vale. Em termos de movimentação diária, digamos que fizemos nada. Abrimos ligeiramente acima, nos 4.211, subiu, depois caiu. Foi o que ela fez. Creio que o Standard & Poor's Dow Jones diz que QQs a última hora foi de queda, os últimos 15 minutos pelo menos foi de queda, só o Russell é que subiu, mas foi aquele que praticamente terminou negativo. O Dow Jones Indústria, praticamente o mesmo tipo de vela, martelo invertido nesta sequência. QQQs também está a estabilizar, vai continuar a formar o nosso W? Eu acredito que sim. E o Russell abriu extremamente positivo e fez um flash. Já em termos de cotadas, Twitter, como eu já fiz a visão, vamos começar pela semana. Aliás, vamos passar pelo mês e depois vamos para a semana, acho que é mais útil. O que é que o mês indica? O tal martelo invertido significa que vamos ter meses positivos, vale o que vale. Aquilo que eu sei é que este mês ela subiu 5% face ao mês anterior, esteve extremamente negativa, excelente recuperação, é aquilo que interessa. Esta semana foi extremamente positiva, depois de 2 semanas negativas, tivemos 2 positivas. Na semana anterior subiu 5%, esta semana 6%. Visão diária, temos aqui praticamente uma doji, é indecisão. Aquilo que eu acredito que ela vai fazer é continuar a estabilizar, poderá fazer
aumentos ou quedas, mas serão pequenos incrementos, pelo menos isto é o que aparenta ser na terça-feira, mas lá está, hum, depois de um feriado nunca sabe qual é o acumulado de notícias, porque não se esqueçam, pode acontecer o mesmo que acontece aqui, né? Feriados, e até pode ser esse digamos, o ponto de ignição para haver um flash, que é o aumento dos casos nos Estados Unidos devido aos festejos do feriado. Em todo caso, temos aqui uma estabilização. Em termos de moving average, continuamos a ter a de 50 períodos acima, já fechámos um pouco da gap e eu já coloquei aqui o retângulo. A moving average de 13 períodos está afastada, pelo que ela vai se encontrar, vai ser esmagada pelas duas e depois vai conseguir ultrapassar com toda a certeza. O volume diminuiu, não tem indicações nenhumas de RSI. Isto é aquilo que eu penso que poderá acontecer, perspectiva bull, rompermos aqui a zona dos 58,64, conseguindo romper, viemos aqui para os 59 em direção aos 60. Já havendo uma queda, suporte será aqui nos 57,72 e o suporte seguinte, juntamente com o moving average a 50 períodos, nos 56,86, e também temos aqui suporte da nuvem e da linha tendência. Não acredito que na terça-feira caia para estes valores. O mais certo, lá está, é voltar a fazer um dia como tem feito, como fez hoje, assim mais calmo, e depois arrancar no início, que ela pode decidir arrancar para cima ou cair, e depois estabilizar. Tenham isso em consideração, porque é nesse ponto que hoje em dia estamos. Snapchat, o mês, como podem ver também, vamos tirar aqui os desenhos todos. O mês de forte recuperação, é o que indica, forte queda, forte recuperação. O mês mais chato para o Snap, sem dúvida, foi março, mas para já ela está aqui num nível interessante. Vamos ver como é que ela reage. A visão semanal, aquilo que nos vai indicar, sem dúvida, é que estamos recuperamos as 2 semanas anteriores, tivemos a tal indicação do martelo invertido que iríamos subir, cumpriu. Na semana passada subiu quase 7%, esta semana quase 10%. Ela vai ter que estabilizar, está aqui numa zona de resistência na semana. O importante é que mantenhamos a capacidade de fazer higher lows e higher highs. Isto porquê? Porque mantemos a tendência de subida. Não precisa é ter este tipo de amplitude, algo mais calmo já será positivo. Em termos diários, como podemos ver, tivemos um fecho bom, o desempenho hoje não foi mau, 1,7%, foi daquelas que teve mais estáveis durante o dia, está aqui numa resistência sem dúvida, temos de ter isso em conta e estamos a formar o nosso copo, pelo menos parece-me que estamos quase a fechar o copo. Se formos pelo fecho, praticamente está fechado, mas para já aquilo que eu penso que poderá acontecer então na terça-feira é o que ou nos empurra diretamente aqui para os $60, 61, vá, e depois poderemos perder este suporte e vir em direção à linha de tendência, que é do nosso, não é mesmo linha de tendência que nós temos aqui, é uma linha de tendência que por norma não é quebrada, portanto será um forte suporte aqui. Caso decida fazer um flash para cima, vem em direção aos 62,92, ultrapassa os 62,92, vem a ultrapassar os 63,84 e os 64,67, onde temos aqui aquela caixa que indica que poderemos fazer a inversão para fazer a pega da caneca. O mais certo é estabilizar aqui por estes valores. Vamos passar à seguinte, que é a Tesla, e a Tesla no mês, quer dizer, rejeição de preços mais baixos sem dúvidas, mas o mês foi pior que o mês anterior. Ela, pelo comportamento de hoje, ela continua bullish. Ela caiu 1%, como podem ver aqui,
quase 1%, 0,89%, mas ela continua bullish e esta rejeição de preços mais baixos é bullish. A única coisa é que realmente estamos aqui com uma pressão enorme, e creio que dá para ver na semanal, estamos com uma pressão enorme. Temos que ultrapassar este nível. É muito importante. O mais importante, sem dúvida, é ultrapassar os 666, ou seja, vir para esta zona, mas para já aquilo que podemos dizer é que temos aqui uma sequência de dias bastante positiva. Terminamos numa doji, que não é muito positivo, mas lá está, estamos aqui num suporte, é o mais importante. O volume hoje não foi também nada de especial. Em termos de movimentação, a resistência está nos 638. Aqui a zona dos 630 também tem alguma resistência, mas não é assim nada transcendente. Ela simplesmente hoje foi a tal coisa dos shorts, né? Não é dos shorts, é das options. Existe sempre interesses, mas lá está. Ultrapassando terça-feira, vai em direção aos 650 e depois veremos. Já em termos de queda, perde aqui o suporte 624, terá suporte no canal central do nosso canal ascendente, perdendo, vai se encontrar com moving average e um fecho nos 600, 606 já será bastante negativo. Vamos passar à seguinte, que é a NIO. NIO no mês também fez uma vela, que é dois martelos, dois martelos seguidos, aliás, no mês. O mês não é positivo, vejam, tivemos um lower high, tivemos um higher low, isto não é positivo, após uma vela que foi positiva, pelo menos nos mínimos. Vamos ver se começa a inverter agora, porque é o mais importante. Não estou à espera que ela volte a fazer um mês como este, em que subiu 65%, e neste 44%, e neste 59%. Quer dizer, já não estamos à espera deste tipo de movimentos, mas quer dizer, pelo menos começar a subir consistentemente será o mais importante. A visão semanal começou a semana, aliás, as últimas, o mês em si começou negativo, não é? Inverteu a semana passada, fez aqui um aumento de quase 2%. Esta semana 13,39%, é bastante positivo. Já o dia foi mais uma doji, um martelo invertido, que quiserem chamar, significa que por norma que vamos inverter a tendência, ou seja, poderemos cair ligeiramente. Não será grave, porquê? Porque tivemos subidas consecutivas, vejam, 4% na quarta, quase 5%, 3% na quinta, hoje caímos ligeiramente, ela esteve a subir 3%, salvo erro, mas depois houve este flush que realmente foi. O mercado hoje foi muito estranho. Não foi estranho no sentido de haver flush na sessão e ela depois ter terminado assim, sem sal, digamos assim. Ele foi estranho porque tínhamos todas as condições para romper e não foi o que ela fez. Em termos de tendência, continuamos aqui no nosso canal, estamos e testamos a parte superior do canal, onde houve uma rejeição. A questão horária, aquilo que nos diz é que o mais certo é fazermos este movimento, repeti-lo, estabilizar um pouco e depois decidir se serve de suporte aqui já agora vamos mudar isto. Eu tenho linhas na horária, tenho linhas na diária, enfim. Os 38,17 serão suporte, perdendo, vem em direção à moving average, mais ou menos aqui nos 37,31. O normal é que ela faça este movimento lateral, poderá arrancar, mas depois lateralizar. Caso ela arranque, ultrapassar os 39,25, 39,84, um fecho acima já será extremamente positivo, já estaremos muito próximo dos $40. Vamos então à próxima, foi a Apple. E a Apple teve, o mês basicamente eliminou o ganho anterior, ou seja, a Apple no mês anterior subiu 7,6%, também a tal sequência,
mas depois este mês basicamente perdemos aquilo que ganhámos. Fizemos um lower low, fizemos um higher low, a sequência é negativa, por assim dizer. Existe muita gente que faz aqui o desenho do pennant, ou seja, aqui uma linha de tendência. Eu posso desenhar aqui, basicamente aqui um pennant. Eu não creio que isto seja muito importante, porque estamos na visão mensal. Se nós formos a olhar para isto na visão mensal, quer dizer, ela pode fazer aqui uma vela e depois no mês a seguir estourar aqui. Um, Vale o que vale. As indicações são que realmente nós temos que ter cuidado, porque junho poderá ser um mês mau. Não se esqueçam disso, eu tenho mencionado várias vezes. Mês de maio sempre em queda, mês mesmo para deitar fora, para o lixo, literalmente. Uh, Fechamos nos 124 na semana, fizemos um higher low, essa parte é positiva, a vela em si, como já vimos, é positiva, é sinal de inversão. Vamos ver se o consegue fazer, porque para já ela está com fraqueza, né? É fácil de ver que semanalmente temos aqui muita fraqueza. Eu sempre pensei que ela fosse fazer o W, já não faz W nenhum. Esta é aquela que estragou o W. Tínhamos aqui então um movimento perfeito para um W, estourou completamente. Estes 2 dias estouraram tudo, o que é uma pena, principalmente para mim, que estou dentro dela. Vamos ver como é que ela corre. Neste momento estamos aqui numa zona que é suporte, mas quer dizer, hoje o dia é tal coisa, expiram muitas opções. Eu tinha dito que se ela não abrisse muito alta, que seria facilmente empurrada para baixo. Se ela abrisse aqui, por exemplo, aqui nos próximo dos 128, já seria mais difícil trazê-la para os 126, mas seria execuível. No entanto, 127, 126 seria bom. No entanto, aquilo que ela fez foi abrir já fraquinha nos 125,59, apesar de ter subido face ao dia anterior, mas não foi assim nada especial, e depois empurraram-na para baixo para expirar as opções fora do money e lixar meio mundo. Em termos de indicadores, moving average estão todas acima, é bearish, não dá boas indicações. Eu tenho aqui linhas, isto já são linhas a mais, né? Este é o canal principal, este foi um canal que eu desenhei só por indicação da semana, mas lá está, o canal principal podemos deixar estar, não tem problema nenhum. O grande problema é que neste momento que ela não está a conseguir arrancar. Ela basicamente, isto parece que está invertido, não é? Ah, não. Não, não está. Aquilo que ela parece é que ela quis começar a arrancar, realmente chegou aqui aos 38% e já não quer ir mais. Já não quer ir mais, volta para baixo. Ou seja, eu não sei se conseguem ver, isto está muito confuso. Eu vou ter que começar a fazer desenhos novos, senão fica muito confuso. Mas basicamente o movimento dela foi como fez isto, testou a parte superior, caiu, nem sequer chegou à parte superior, caiu, voltou a testar a parte superior e agora está na inferior. Vamos ver como é que ela corre. Para já, o importante é que para a semana terça-feira não há opções a expirar. E a visão horária que nos diz é que ela está aqui a estabilizar. Eu acredito que ela vai tentar ganhar o canal que nós tínhamos desenhado, este de curto prazo, o canal ascendente. Se conseguir, terá que ultrapassar as moving averages e esbarrará aqui próximo da nuvem. Caso não consiga, perde o suporte dos 124,78, vem em direção aos 123, perdendo 123, os 122 é a única coisa que a vai parar. AMD, visão mensal, como podem ver,
também temos aqui o inverted hammer, ou seja, temos aqui o hammer, está tudo pronto para ela arrancar, mas fez um mês mau. Vamos ver se começa a recuperar, porque isto é sinal de inversão, tal qual como a vela anterior o era, mas lá está, não quis inverter. Tivemos a apresentação de resultados, que é sempre aquele mês ou aquele dia chato, aquele período chato, porque ela bate os resultados sempre e depois faz sell-off. Em termos de semanas, depois de 3 semanas em quedas, 2 positivas, uma subida 3,5, outra 3,7. Hoje subiu também 2,12. Está a ter uma subida muito calma. É o importante neste momento, estabelecer aqui uma base, fazer aqui um cup bem largo. Para quê? Para voltar aqui para esta zona. Claro que isto vai demorar o seu tempo, não vai acontecer tal qual como estas quedas, em que aqui, por exemplo, caímos 3,76, aqui subimos 2,4. Ou seja, para recuperar isto vai demorar mais tempo, mas para já tudo positivo. Houve rejeição de preços mais altos, mas isso também foi devido ao mercado em si e não à cotada. Fecho positivo acima das moving average. Esta linha, não sei porque é que estava verde. De resto, aquilo que eu acredito, e como podem ver, o volume subiu ligeiramente, a RSI não tem nada de especial. Aquilo que eu acredito piamente é que ela vai estabilizar aqui por esta zona, ou seja, balançar entre os 79 e os 80. Como é óbvio, o arranque matinal é que determina tudo por norma. Se ela fizer um arrancar para cima, vem em direção aos 83 dólares, cá para baixo, vem para os 79, com o suporte das moving average. A seguinte, que é a FCell. A FCell teve 3 meses demolidores, completamente em queda. Este parece que é o mês da inversão. Vamos ver se tal acontece. No mês só subiu 1,13%. Quem acompanha o canal sabe que eu tenho posições nesta cotada. Também sabe que eu, para aí a meio do mês, para aí 15, não foi nesta semana, foi nesta. Eu fiz vendas, que eu disse que se ela ficasse abaixo dos 9 eu despachava. Então foi nesta semana aqui, ou seja, foi próximo do dia 10, algo assim. Se ela ficasse abaixo eu vendia metade, vendi metade. Foi positivo, porque ela já chegou a estar nos 6, mas agora vejam 2 semanas a subir 15% aqui, 10% aqui. Está ligeiramente acima daquilo que eu vendi. Como é óbvio, eu não me arrependo. Porquê? Porque aquilo que eu vendi, eu usei, e para além de ter tido alguns resultados positivos, também aumenta a motivação do que ficar a olhar para uma cotada a tentar recuperar o tempo perdido. Mas, semana, temos aqui quase uma doji, vamos ver se ela estabiliza. É aquilo que nós mais pedimos para fazer continuação, baixos cada vez mais altos, altos mais altos, mas não precisa de subir tanto, mas continuar tanto melhor. Para já, a vela hoje foi fecho negativo, ela caiu 0,2%, ela chegou a estar a subir cerca de 3%. Eu sei que cheguei a ver aqui nos 10,65. Minto, 10,40, foi quando eu vi que ela estava 10,40 e vai lançada. Mas depois aconteceu o mesmo que a todas as outras small caps. Isto basicamente foi o arranque e depois foi, nem 15 minutos passaram, 20 minutos creio, e houve então um sell-off forte. Perdemos aqui um suporte que só tínhamos ganho hoje. Basicamente sempre que existe uma abertura em que faz um gap up, deixa aqui um espaço aberto. Isto é positivo porquê? Porque nós tentamos que nos primeiros minutos, digamos assim, os primeiros 15 minutos, 30 minutos, não entramos e ficamos à espera. Se ela começar a descer, ela vem preencher a gap. Ou seja, proporcionava aqui uma boa entrada, sem dúvida. O grande problema é que ela subiu e depois é que começou a cair, fez o oposto, mas lá está. Para já o importante seria lateralizar
O volume hoje subiu ligeiramente, apesar de ser bear. RSI não tem nada de especial. O ideal será fazer este movimento lateralizar. Caso não consiga lateralizar, ultrapassando aqui os 10,22, vem para próximo dos 10,71, perdendo aqui este suporte, digamos assim, dos 9,84, vem em direção aos 9,41, perdendo 9,27, moving average servirão de suporte. Por fim, a Palantir, como podem ver no mês, é o mesmo que todas as outras vezes, estamos dojis, martelos invertidos, mês muito negativo, porque fizemos um lower low, podem ver a amplitude do mês foi realmente horrível. Num mês conseguimos cair 25%, recuperar, e quando recuperamos fazemos subidas superiores, não se esqueça, se eu perder 10%, eu preciso de subir no mínimo, creio que são 11, não é? Então caímos 25%, tivemos que subir 35%. É positivo. Vamos ver se isto é sinal de inversão. Se começamos realmente a subir, eu espero que sim. Eu tenho cento e poucas ações dela já há bastante tempo, creio que desde abril, março, talvez. Mas eu tenho um preço médio muito próximo dos $26. Ela hoje esteve a subir 7%, eu vi isto. 7% de subida, eu fiquei mesmo contente a pensar, olha, hoje está armada em burra, deixa ir, 7%, ela quando chegar aqui aos 26,20, aquilo que eu vou fazer garantidamente é despachá-la, acompanhá-la com o olho de águia, e negativa não fico. Mas ela não quis, a semana acabou por ser péssima, vejam como é que foi o dia, realmente ela subiu bastante. Digamos que estas 2 últimas semanas foram muito positivas para ela, vamos ver como é que se comporta. O ideal é fazer agora uma lateralização para começar a aproximar-se aqui da moving average a 50 períodos e da moving average a 13 períodos, depois ganhar ímpeto para continuar a subir. Em termos de movimentação horária, o volume hoje aumentou, isto parece a história do BCP e dos CTTs, aquele típico sell-off no dia da apresentação dos resultados, subida importante, resultados bem cá para baixo. Por isso é que eu digo, o importante seria que estabilizar um pouco, era o ideal. Vamos ver o que é que ela faz na terça-feira. Para já, eu acredito, isto eu já estive aqui a ver, porque é a segunda vez que eu apresento isto, mas aquela 1 minuto, isto é um bug qualquer, às 15h48, isto é um bug, que ela chegou aqui aos 24,19. No entanto, é um bug? Tem que ser um bug. É um bug. E eu explico porque é que é um bug. O máximo que nós tivemos foi aqui próximo dos 24,68 e vejo o movimento. Depois houve o flash. E isto foi basicamente desde a abertura até. Foi 30 minutos. 30 minutos apenas. A partir do momento que perde, digamos, este suporte da moving average, é a altura de sair. Isto é um bug. Mas a questão é, vejam, o movimento dela foi realmente deplorável, aquilo que fizeram à menina, mas horária. Neste momento aquilo que nós sabemos é que temos aqui um canal central, quer dizer, muito curto prazo, desde 11 de maio, tentámos romper, não conseguimos. O ideal é vir testar aqui os 22,57, tentar romper mais uma vez o canal superior, ou seja, fazer este movimento de zigue-zague e depois fazer a decisão. E a decisão poderá ser perder este suporte dos 22,60 e vir em direção ao suporte dos 21,53, tendo suporte a moving average. Caso decida romper por cima, 24,81 foi o máximo que fez anteriormente. Já será positivo.
mas eu não acredito que ela suba 7% na terça-feira. É isto, não se esqueçam, eu a partir da manhã eu faço um vídeo sobre os índices, não acho importante fazer, porque já temos na semana anterior. O mais certo é amanhã apresentar então o vídeo do meu portfólio e depois no domingo termos então a análise das cotadas nacionais das 12. Pelo que bom fim de semana e bom descanso.